Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de ciências, iremos estudar sobre a luz. Você já esteve em um show, no teatro ou no período noturno? Percebeu como as luzes, assim como o som, fazem parte do espetáculo? Pense em um show de rock ou uma peça de teatro ou dança, sem a presença das luzes. Será que eles transmitiriam a mesma emoção? Neste capítulo, você vai estudar sobre as características da luz e como ela é captada por nossos olhos. Observe a imagem. Você percebeu que o vocalista da banda usa óculos? Por que algumas pessoas precisam usar óculos? Algumas pessoas têm a necessidade de usar óculos para conseguirem enxergar melhor. Assim como o som, a luz é um tipo de onda que se espalha até chegar aos nossos olhos. Contudo, diferente do som, a luz se propaga na ausência de ar. Ela pode viajar pelo espaço sideral. Um exemplo é o Sol. A luz do Sol viaja pelo espaço e chega à Terra e a outros planetas. No lado em que é noite, os continentes aparecem iluminados pelas lâmpadas. A luz é produzida pelo Sol, pelo fogo, pelas lâmpadas e até por alguns seres vivos, como, por exemplo, os vagalumes. Nesse caso, dizemos que são corpos luminosos, porque produzem a própria luz. Os corpos luminosos são considerados fonte de luz. O Sol e as outras estrelas são fontes de luz natural. Já as lâmpadas ou as telas de computadores são fontes de luz artificial, pois foram desenvolvidas pelos seres humanos. Quando um corpo não produz luz, mas reflete a luz que recebe, ele é chamado de iluminado. A Terra, a Lua, uma maçã ou um livro são exemplos de corpos iluminados. O Sol é um corpo luminoso, pois produz a própria luz. A Lua é um corpo iluminado, pois reflete a luz do Sol. Você consegue identificar o que está atrás deste quadro? O papel é um material opaco, ou seja, ele não deixa a luz passar. Por isso a gente não consegue ver o que está atrás desse quadro. Além do papel, a madeira, alguns tecidos e uma parede de tijolo são exemplos de materiais opacos. Agora, é possível ver o que está atrás? Nesse caso, a gente consegue ver o que está atrás porque há um vidro preenchendo. O vidro, assim como o acrílico e alguns tipos de plásticos, são exemplos de materiais transparentes, isto é, que deixam a luz passar e por isso podemos ver o que está do outro lado. A luz se desloca sempre em linha reta, sendo bloqueada por materiais opacos ou se mantendo em linha reta ao passar por materiais transparentes. Entretanto, existem materiais que não são opacos nem transparentes, como o vidro fosco e o papel manteiga. Esses materiais são chamados de translúcidos. Ao atravessá-los, as ondas luminosas são desviadas e a imagem que vemos não é nítida. Alguns corpos são chamados de luminosos, pois produzem sua própria luz. Já outros apenas refletem a luz que recebem, sendo chamados de iluminados. Vamos observar as imagens e dizer quais são iluminados e quais produzem luz própria. Então, nós temos um espelho, um abajur, uma vela, a lua, uma janela, uma fogueira e um raio. Quais são os corpos luminosos e quais são corpos iluminados? Os luminosos são aqueles que produzem a própria luz. Neste caso das imagens que vimos, é a vela, o raio, a fogueira e o abajur, sendo luz natural e luz artificial. Os corpos iluminados são a janela, o espelho e a lua.
pois eles não têm luz própria, eles apenas refletem a luz. Vamos agora ver as características da luz. A luz sempre despertou a curiosidade do ser humano e foi estudada por muitos cientistas que buscavam compreender suas características. Vamos explorar algumas características da luz? A luz viaja em linha reta. A luz que sai das lâmpadas se propaga em linha reta. Isso também ocorre com a luz natural, como a luz do sol, pois a luz é uma onda que se propaga em linha reta. Às vezes, podemos ver os raios de luz passando através das nuvens. Observe como eles se propagam em linha reta. A luz pode ser desviada. Quando passa por um objeto transparente ou translúcido, ou quando muda de meio, como do ar para a água, a luz pode ser desviada de uma direção para outra. Este processo é chamado de refração. As lentes do óculos de grau ou de uma lupa, por exemplo, também desviam a luz, fazendo com que enxerguemos os objetos maiores, menores e até mesmo invertidos. Os raios de luz que saem da lanterna mudam de direção quando passam do ar para a água. A luz é uma mistura de várias cores. A luz do sol e das lâmpadas parece não ter cor e por isso dizemos que ela é branca. Na realidade, há centenas de anos, os cientistas descobriram que é possível separar a luz branca em muitas cores. Observe. A luz branca atravessa o vidro em formato de prisma. As várias cores que compõem a luz branca se separam ao sair do vidro, ficando visíveis. Você sabia? A separação da luz em várias cores também acontece naturalmente na formação do arco-íris. Nesse caso, as gotículas de água que existem no ar atuam como prismas. Vamos agora ver um arco-íris se formando. Neste caso, está vindo uma nuvem carregada de chuva. Quando a chuva, a água cai e bate e entra em contato a luz do sol com a água, forma-se o arco-íris, pois a luz é desviada, a luz branca é desviada, mostrando todas as suas cores. A luz pode ser refletida. Você estudou que a luz não atravessa os objetos opacos. Então, o que acontece com ela ao atingir esses objetos? Quando a luz atinge objetos opacos, como um livro, ela é refletida, ou seja, ela bate na superfície do objeto e volta para o ambiente, fazendo com que possamos vê-lo. Isso explica por que em locais escuros não conseguimos enxergar os objetos ao nosso redor. A reflexão da luz também possibilita a visualização das cores. Lembre-se de que a luz branca é formada por todas as cores. Assim, ao ser atingido pelos raios de luz, um objeto verde, como a folha de uma árvore, absorve todas as cores que o formam, exceto a cor verde, que é refletida. Por isso, vemos a folha verde. Já uma maçã vermelha absorve todas as cores do raio de luz e reflete apenas a cor vermelha. A reflexão é uma característica da luz que nos permite enxergar os objetos. Quando a luz reflete em superfície muito lisa ou polida, como uma bandeja de metal ou um espelho, ela é refletida em uma única direção. Isso permite que a gente possa ver o nosso reflexo ou outra imagem refletida nessa superfície. A luz atinge o espelho e é refletida. Como a superfície do espelho é bastante plana, os raios refletidos seguem todos na mesma direção.
Vamos então agora praticar os exercícios 1, 2, 3, 4 e 5, que está na página 58, 59 e 60. A luz, assim como o som, é uma onda. Existem corpos luminosos que produzem luz própria e corpos iluminados que apenas refletem a luz que recebem. Na letra A, vocês vão olhar as imagens e vão classificar os corpos representados como iluminados ou luminosos. Se o Sol for iluminado, você coloca a letra I. Se ele for um corpo luminoso, você coloca a letra L. Observe novamente a imagem das crianças e responda: qual é a fonte de luz que ilumina o parque? Então, nesta imagem aqui, vocês vão observar e pensar qual é a fonte de luz que ilumina essas crianças nesse parque. E vão escrever na letra B. Número 2. Assinalem a imagem que representa o meio onde o som não se propaga, mas a luz se propaga. Em seguida, justifique sua escolha. Então, vamos lá. No fundo do mar ou no espaço sideral, existe um lugar que o som não se propaga, mas a luz se propaga. Vocês vão marcar com um X e depois escrever aqui a justificativa da sua resposta, certo? Número 3. Essas 3 portas foram feitas de materiais diferentes: madeira, na imagem A, vidro jateado, na imagem B, e vidro comum na imagem C. Observe-as e em seguida responde as questões. A. Qual porta permite que você enxergue nitidamente quem está chegando? Porta A, B ou C? E vai marcar um X na resposta correta. Qual porta é a mais adequada para que você consiga se esconder, pois quem se aproxima não consegue vê-lo? Porta A, porta B ou porta C? Por essa porta você consegue ver que alguém se aproxima, mas não consegue saber exatamente quem é. Que porta é essa? Porta A, B ou C? Relacione as portas ao tipo de material de que elas são feitas. Então, nós temos aqui portas de madeira, portas de vidro jateado e portas de vidro comum. E vocês vão relacionar com os seguintes materiais: material transparente, material opaco e material translúcido. E vão colocar a letra correspondente à imagem, tá bom? Por exemplo, se a porta de madeira ela é transparente, opaca ou translúcido, você vai colocar a letra A no tipo de material que a porta de madeira é feita, certo? Número 4. Sobre os materiais opacos, transparentes e translúcidos, pinte os espaços referentes à definição de cada material de acordo com as cores da legenda. Então, você vai pintar de amarelo o que for opaco, de azul o que for transparente e de verde o que for translúcido. Deixe a luz passar, mas não diretamente. Que material que é? Opaco, transparente ou translúcido? E você vai pintar da cor referente a ele. Deixa a luz passar completamente e vai pintar da cor correspondente ao material. Não deixa a luz passar. Vai pintar da cor que representa o material que não deixa a luz passar. Então, estas foram. Vamos para 5. Por meio da visão, podemos perceber as propriedades da luz. Quais propriedades da luz podem ser observadas nas situações representadas a seguir? Então, nós temos 2 imagens. Um copo de água com lápis e um prisma. Então, vocês vão observar e vão escrever que situações estão representadas a seguir, tá bom? Qualquer dúvida é só me chamar. Esses foram os exercícios que iremos praticar na aula de hoje. E até mais, pessoal!